Nessa videoaula faremos a correção da última atividade, onde nós abordamos tópicos referentes à função exponencial. A primeira questão: a depreciação de certo modelo de motocicleta nos primeiros 5 anos de uso é dada pela função v de t igual a p vezes 0,89 elevado a t, em que v de t é o valor pago, é o valor após t anos de uso, e P é o preço pago pela motocicleta nova. A depreciação que eu estou falando é a perca de preço, né? O tanto que a moto vai se desvalorizando à medida que você vai utilizando a moto. Então, o valor da moto após T anos de uso pode ser calculado por essa função. V de T igual a P vezes 0,89 elevado a T. Onde o P vai ser o preço da motocicleta nova e o T é o tempo de uso que ela tem em anos. A letra A. Qual é o domínio dessa função? Bem, a gente pode perceber que, como se trata de uma função exponencial, toda função exponencial ela tem como domínio o conjunto dos números reais positivos. Na verdade, não toda função exponencial, mas o normal de uma função exponencial de maneira geral é ela ter como domínio o conjunto dos números reais. Só que essa função exponencial que trata esse item, ela vai falar do valor de um produto. E o valor desse produto ele vai ser contado a partir do tempo igual a zero, ou seja, do tempo zero em diante. Porque o tempo zero se refere ao hoje e o tempo positivo se refere ao tempo após a data de hoje. Por isso, então, que a gente não pode tratar com o tempo negativo nesse tipo de questão. Dessa forma, então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais positivos. A B. Se a motocicleta nova custou R$15.000, qual era o seu valor ao final de 2 anos de uso? Bem, se a motocicleta nova custava R$15.000, então o P, que é o preço dela nova, é 15 mil. Como eu quero saber o preço dela após 2 anos de uso, então aqui eu vou tomar o T igual a 2. Então, tomando o P igual a 15 mil e o T igual a 2 anos, nós vamos ter que V de 2, eu estou substituindo no lugar do T por 2, é igual a 15 mil, que é o preço dela à vista, multiplicado por 0,89 elevado ao quadrado, já que o tempo é de 2 anos. 15 mil é o preço dela no momento da compra, né? No ato da compra enquanto ela é nova. Resolvendo primeiro a potência, eu vou pegar 0,89 ao quadrado, dá 0,7921, que quando eu multiplicar por 15 mil, nós temos então R$ 11.881,50. Então esse será o preço dessa motocicleta, que custava inicialmente R$15.000, 2 anos após que ela está sendo usada. Você tem uma perca de preço de quase R$4.000. Bem, logo então, 2 anos após a compra, essa moto estava custando R$ 11.881,50. Quero saber ainda nesse item qual é o preço dela 5 anos após que ela está sendo usada, 5 anos após a compra. Bem, para esse item eu vou continuar com o preço da motocicleta nova de R$15.000 e agora eu vou utilizar o tempo de 5 anos. Então vou substituir lá na fórmula, na função, vou substituir o T por 5 e vou substituir o P por 15 mil. Então vai ficar V de 5 é igual a 15 mil multiplicado por 0,89 elevado a 5. Resolvendo primeiro a potência, 0,89 elevado a 5 dá 0,558405, que ao ser multiplicado por 15 mil, a gente chega que o valor dessa motocicleta, após 5 anos de uso, ele será de R$ 8.376,08. Segunda questão, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Certa população de insetos cresce de acordo com a expressão N é igual a 500 vezes 2 elevado a T sobre 6, sendo T o tempo em meses e N o número de insetos na população após o tempo T. Então você tem aí uma função exponencial que vai representar a quantidade N de insetos em função do tempo T medida em meses. Nesse contexto, indique as afirmações corretas. Bem, a primeira afirmação: o número inicial de insetos é 500.
Bem, para a gente saber qual é o número inicial de insetos, o número inicial ocorre quando o tempo é igual a zero. Então, você vai tomar aí o tempo igual a zero, vai substituir na função e a gente vai observar o que acontece. Se o tempo for zero, o n vai ficar 500 multiplicado por 2 elevado a zero sobre 6. Como 0 sobre 6 dá zero, então o n é 500 multiplicado por 2 elevado a zero. Lembrando que 2 elevado a zero é 1, então o n é 500 vezes 1, que dá 500. Ou seja, a quantidade inicial de insetos, isso quando o tempo é igual a zero, é igual a 500 insetos e a resposta correta, a resposta verdadeira, o item A é verdadeiro. Vamos observar que pode ter mais de um item verdadeiro, né? Porque a questão pergunta as afirmações corretas. Então, o item A é verdadeiro. O item B. Após 3 meses, o número de insetos será maior do que 800. Bem, após 3 meses, eu vou ter que tomar o tempo igual a 3. Então, para t igual a 3, nós vamos ter que o número de insetos, que é 500 multiplicado por 2 elevado a t sobre 6, isso vai ficar 500 multiplicado por 2 elevado a 3 sobre 6. Essa fração 3 sobre 6, eu simplifico, dá 1 meio. Então, o número de insetos é 500 multiplicado por 2 elevado a 1 meio. Vamos lembrar que 2 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 500 multiplicado pela raiz quadrada de 2. A raiz quadrada aproximada de 2 é 1,414213, que ao ser multiplicado por 500, nós temos aí 707,70. Bem, como a quantidade de insetos não pode ser quebrada, né? Você não tem inseto em quantidade não inteira, então você vai ter que, após 3 meses, a quantidade de insetos dá aproximadamente 707 insetos. Bem, 707 não é maior do que 800, então o item B é falso. O item C. Após um ano, o número total de insetos terá quadruplicado. Vamos lembrar que o tempo, na minha função, ele tem que estar em meses. Então, quando eu falo após um ano, eu vou ter que pegar esse um ano e transformar em meses. Lembrando que um ano tem 12 meses, então você vai tomar o t igual a 12. Então, pega a função n igual a 500, multiplicado por 2 elevado a t sobre 6. Substituindo o t por 12, então vai dar 500, multiplicado por 2 elevado a 12 sobre 6. Como 12 dividido para 6 dá 2, então dá 500, multiplicado por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, que multiplicado por 500 dá 2.000 insetos. Ou seja, um ano após, nós teremos 2.000 insetos, e vamos observar que 2.000 insetos é o quádruplo de 500, que é a quantidade inicial. Então, isso quer dizer que após um ano, realmente a quantidade de insetos terá quadruplicado e a afirmação C é verdadeira. A afirmação D. Após 6 meses, o número de insetos terá dobrado. Então, agora é só tomar t igual a 6, substituir na função, então vai ficar n igual a 2 elevado a 6 sobre 6. Como 6 dividido para 6 dá 1, então fica 500, multiplicado por 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, multiplicado por 500 dá 1.000. Ou seja, 6 meses após, nós teremos 1.000 insetos, e aí eu devo lembrar que 1.000 é o dobro de 500. Então, realmente, após 6 meses, o número de insetos vai ter dobrado, e a afirmação D é verdadeira. Desse modo, então, são verdadeiras as afirmações A, C e D. Terceira questão. Certa instituição financeira disponibiliza cartão de crédito a seus clientes e aplica a taxa de juros de 12% ao mês sobre todo o capital C com pagamento em atraso. Desse modo, após N meses, o cliente deve pagar à instituição um montante M que pode ser calculado por M de N é igual a C multiplicado por 1,12 elevado a N. Bem, o item A. Ao fazer uma compra de R$ 900 com o cartão de crédito, que valor será cobrado pela instituição financeira caso haja um atraso no pagamento de, no primeiro item, 2 meses? Bem, vamos pensar que se a compra é de R$ 900, então nós vamos ter que o C é 900 e como o atraso é de 2 meses, o N é 2.
Então, eu vou pegar a minha função e vou substituir o n por 2 e o c por 900. Vai ficar m de 2 é igual a 900 multiplicado por 1,12 ao quadrado. 1,12 ao quadrado vai dar 1,2544, que ao ser multiplicado por 900 dá R$ 1.128,96. Então, o cliente que fez aí uma compra de R$ 900 no cartão de crédito, se ele deixar atrasar 2 meses, ele vai pagar R$ 1.128,96 o montante. O que aumentou aí tudo é o juro, né? Mais de R$ 200 de juro. Bem, ainda nesse item, eu quero saber se essa compra for paga com atraso de 5 meses. Aqui eu terei que o M é 900, não, que o C é 900, que é o capital que eu devo, e o N é 5. Então, substituindo o N por 5 e o C por 900, vai ficar M de 5 é igual a 900 vezes 1,12 elevado a 5. 1,12 elevado a 5 dá 1,762341 aproximadamente, que multiplicado por 900 vai dar R$ 1.586,10. Então, esse é o valor a ser pago por quem deixar essa compra atrasar o pagamento em 5 meses. Continuando ainda no mesmo item, e se esse atraso for de 1 ano? Vamos lembrar que como o tempo é em meses, eu vou ter que transformar 1 ano em mês. Nós sabemos que 1 ano são 12 meses, então agora eu tomo o N igual a 12 e o C igual a 900. Pega a minha função, que vai representar o montante, substitua o N por 12 e o C por 900. Então, vai ficar 900 multiplicado por 1,12 elevado a 12. 1,12 elevado a 12, feito uma calculadora, que é mais simples, dá aproximadamente 3,895975, que quando eu multiplicar por 900, vai dar R$ 3.506,37. Ou seja, você percebe que em 1 ano a sua dívida ela mais do que triplica. Na verdade, ela quase quadruplica por causa dos juros que são cobrados. Então, esse é o valor a ser pago pelo cliente que deixa a sua compra de R$ 900 atrasar o pagamento em 1 ano. O item B. Quantos reais de juros um cliente deve pagar se efetuar uma compra de R$ 2.000 e quitá-la 7 meses após o vencimento? Então, aqui se eu tenho uma compra de R$ 2.000, o C é 2.000, e se o atraso é de 7 meses, o N é 7. Então, eu vou pegar a fórmula do montante, que vai me dizer que o montante é o capital multiplicado por 1,12 elevado a 7. Então, o montante após 7 meses é o capital de R$ 2.000 multiplicado por 1,12 elevado a 7 meses. 1,12 elevado a 7 dá aproximadamente 2,210681. Que ao ser multiplicado por 2.000, nós temos aí um montante de R$ 4.421,36 aproximadamente. Bem, isso é o montante que o rapaz vai pagar, que esse cliente que comprou R$ 2.000 e deixou atrasar o pagamento em 7 meses, o montante que ele vai pagar é de R$ 4.421,36. Só que a questão não pede um montante. A questão pergunta quantos reais de juro ele deve pagar. Lembrando aí que o juro é só você pegar o montante e retirar o capital. Então, você pega o montante de R$ 4.221,36 e subtrai o capital de R$ 2.000. E aí você percebe que esse cliente ele vai pagar R$ 2.421,36 de juro por causa desse atraso de 7 meses. Ou seja, atrasando o pagamento em 7 meses, ele vai pagar de juro mais do que o valor da compra que ele havia feito, mais do que o valor que ele havia tomado emprestado aí nessa compra. Com isso, a gente chega ao fim da correção dessa atividade, que abordou conceitos referentes ao estudo da função exponencial.